três guerreirinhos aqui no chat que estão defendendo. Vamos lá, vamos trazer aqui alguns argumentos. Os argumentos não são realmente argumentos, né? São. Ah, pô, eu desisti de tudo e vende mesmo. Basicamente, resumindo aí. Tudo mesmo. Vitor Hugo lugar, Oliveira. o torcedor do Vasco não é feito de idiota há 20 anos. Ele é feito de idiota quando acredita que essa solução tem 20, que essa situação tem 20 anos. Aí ele é feito de idiota. Porque o Vasco, até junho de 2008, o Vasco jamais tinha caído de divisão. 6 clubes grandes já tinham caído. O Vasco era um dos 4 clubes grandes do Brasil que nunca havia deixado de disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco era o 3º colocado no ranking da CBF. O Vasco, na ocasião, neste século, não perdia para nenhum de seus adversários do Rio no confronto direto. O Vasco era o último campeão brasileiro no Rio de Janeiro, o último campeão sul-americano do Rio de Janeiro e o último campeão da Libertadores do Rio de Janeiro. O Vasco tinha salários em dia, o Vasco tinha a menor dívida do Rio, o Vasco tinha, através de um ato trabalhista, uma situação muito melhor do próprio ato que o Fluminense e o Botafogo. O Vasco consolidou a sua dívida da Time Mania em termos fiscais, que era metade da dívida que o Flamengo consolidou. O número de ações trabalhistas que tinha Fluminense, Flamengo e Botafogo, o Flamengo era 500 e tanto, o Botafogo 600, o Fluminense 600 e tanto, o Botafogo 700 e tanto. O Vasco era 283. O Vasco tinha como tem um estádio, só que nele cabiam 25 mil pessoas, e não os públicos depois que o MUV chegou. O Vasco jamais havia estado no Z4, no segundo turno de qualquer campeonato brasileiro. O Vasco estava a 108 rodadas sem frequentar o Z4. O Vasco jamais havia precisado dos pontos matematicamente das últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, o que já o diferia de Internacional e Flamengo, que estão naquele grupo dos 4 que eu falei. O Vasco, nesse período, em 2008, ele estava no Campeonato Brasileiro em 9º lugar, após 8 rodadas, e 2 rodadas depois, já com o MUV no poder, estava em 7º. Então não tem nada de 20 anos. Agora, então tem 13, Sérgio Frias? Não. Você tem que tirar o período em que o Vasco voltou, num triênio, a ser o melhor do Rio em número de títulos, em número de taças, em confronto direto. Ganhou 2 títulos no triênio. A última vez em que isso acontecera foi no final dos anos 90. Foi deixado na Taça Libertadores da América, reduziu sua dívida, ressuscitou a sua base, fez a maior venda de um jogador no século. Teve uma média de patrocínio master de 11,5 milhões de reais nos 3 anos. Recuperou seu patrimônio que havia sido largado pela gestão anterior. Obteve títulos na base, voltou a disputar basquete, voltou a disputar NBB. E isso foi em 3 anos de trabalho. E não tinha essa expectativa que existia agora, que é uma expectativa de um dinheiro grande para entrar. De uma verba de captação do tamanho que existem nas cartas de crédito que foram obtidas pelo Luiz Roberto Levinciano, que está pronto a ajudar. Então, essa história, querem fazer o torcedor de idiota quando falam em 20 anos. Aí sim, querem fazer o torcedor de idiota. Mas a verdade não é essa. A verdade é que nós tivemos 10 anos e meio de MUV, que é MUV de Roberto Dinamite, de Campelo, de Salgado, e ali, nesse período, mais de 600 milhões de reais. Mais de 600 milhões de reais. Estamos há 20 anos sem ganhar o brasileiro, vem a SAF. Então por que o Internacional não é SAF? Por que o Grêmio não é SAF? Explica.